Você já se perguntou por que algumas franquias de terror começam bem e depois desandam completamente? Pois é, Pânico na Floresta é um exemplo perfeito disso. Hoje vamos mergulhar na história de Pânico na Floresta, porque o primeiro filme lançado em 2003 funcionou e as demais continuações foram tão abaixo. Vocês acham que o problema foi orçamento, direção, roteiro, personagens ou eles simplesmente perderam a mão em tudo? Porque a ideia de jovens que decidem pegar um atalho e acabam virando comida de canibal funciona nesse filme e nos outros não. No último vídeo aqui do canal, eu mencionei o diretor Declan O'Brien, que foi o responsável por assumir a franquia a partir do terceiro filme, e pra mim, a franquia se afundou a partir daí. Mas hoje vamos analisar Pânico na Floresta 1 e entender os pontos que o fizeram o melhor filme dessa franquia. Então, sem mais delongas, bora pra análise do filme. Eles levaram ela. Calma, fique calmo. Nós temos que ir. Foi você que chamou da torre? Eu cansei de procurar por você. Por favor, me escuta. Tem pessoas mortas. Mortas? Que pessoas? No final dos anos 90, não é mistério pra ninguém que os filmes de terror foram muito influenciados por Pânico, que trouxe um estilo de horror mais autoirônico, cheio de comentários metalinguísticos e personagens adolescentes conscientes dos clichês. Mas no início dos anos 2000, tanto o público quanto os cineastas começaram a sentir falta de um terror mais bruto e direto, sem piadinhas ou referências exageradas. E Pânico na Floresta se encaixava perfeitamente nisso. Pânico na Floresta fez parte de um movimento de ressurgimento do terror de sobrevivência, aquele estilo que lembra clássicos como O Massacre da Serra Elétrica de 74 e Amargo Pesadelo de 72, que não, por ironia do destino, foi mencionado nesse filme pelo Scott. A ideia era simples: colocar pessoas comuns em situações isoladas onde o instinto de sobrevivência fala mais alto. Os anos 2000 foram um bom período para filmes de terror de orçamento médio. A Fox, por meio do selo Fox Searchlight, viu uma oportunidade de produzir filmes de terror baratos, mas eficazes, com grande potencial de lucro. Pânico na Floresta custou cerca de 12 milhões de dólares e arrecadou em torno de 28 milhões, o suficiente para dar origem a uma longa franquia. O filme contou com a participação do lendário artista de efeitos especiais Stan Winston, de Jurassic Park, Aliens, O Exterminador do Futuro, que produziu o filme e foi responsável pelo design dos canibais deformados, trazendo um visual mais impactante e realista com efeitos práticos, algo que se destacava em uma era onde muitos filmes já usavam o CGI em excesso. Se você pega os filmes dos anos 2000, de novo, muitos deles foram influenciados por Pânico, mas o gênero terror em geral era bem diversificado na época. A gente já tinha o reboot do Massacre da Serra Elétrica, Olhos Famintos, Jogos Mortais e o Albergue que vieram logo na sequência. O Albergue que, por sinal, a gente já trouxe aqui pro canal e eu vou deixar o card para vocês aqui na parte de cima do vídeo. E cada um deles é um estilo de terror diferente. Houve um renascimento do terror baseado em isolamento rural, histórias em que o medo vem de estar preso em uma região desconhecida, longe da civilização e à mercê de pessoas estranhas. Pânico na Floresta 2003 foi criado como um terror de sobrevivência direto ao ponto, em uma época em que o público começava a cansar dos filmes de terror engraçadinhos ou muito autoconscientes. O filme apostou em uma trama simples, brutal e intensa, onde o medo vinha da natureza selvagem e de criaturas humanas deformadas, e isso funcionou. O filme se inicia mostrando um jovem casal de alpinistas escalando uma parede de pedra na região montanhosa de West Virginia, quando são surpreendidos por algo oculto e ameaçador na floresta ao redor. O primeiro a ir para a vala é o Rich, cujo corpo é arremessado do topo do penhasco. A Hayley, que é a sua parceira, até tenta escapar, mas ao cair numa armadilha, é arrastada para um lugar que ninguém sabe onde é. A cena então troca para Chris, que está viajando de carro para uma cidade onde faria uma entrevista de emprego com hora marcada. Porém, um acidente na estrada atrapalha seus planos e ele decide pegar um atalho, onde ele passa por um posto de gasolina à procura de um telefone. Chegando nesse posto, Chris fala com o Maynard e encontra um mapa onde aparece uma rota alternativa para que ele pudesse chegar ao seu destino. Chris então decide pegar essa estrada alternativa e, ao se despistar no caminho, acaba enfiando seu Mustang na traseira do carro de um grupo de jovens que estava parado no meio da estrada com os pneus furados. E galera, se vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu sempre falo desses clichês de filme de terror, tipo o carro estragado na estrada, mas eu acho que essa ideia funcionou bastante aqui em Pânico na Floresta, porque a gente vê que o carro estragou por um fator externo. Alguém sabotou, não que o carro estragou do nada. Por isso eu acho que o Pânico na Floresta 1 funciona, porque até esses clichês são bem feitos.
Tipo, a ideia de se separarem aqui também é aceitável, já que alguém poderia roubar seus pertences caso o grupo todo fosse atrás de ajuda. O Chris, a Jessie, o Scott e a Carly, eles vão atrás de ajuda. No caminho eles encontram uma cabana misteriosa isolada no meio do mato, repleta de armas de caça e restos de carne para todos os lados, revelando-se ser, na verdade, a moradia de uma família de canibais deformados através de relações incestuosas, conhecidos pelos nomes de Três Dedos, Dente de Serra e Um Olho. Eles entram na casa, gastam um tempo absurdo lá dentro, e quando a Jess encontra os arames que furaram o pneu do carro na casa e o Chris acha órgãos humanos na geladeira, eles decidem sair da casa, o que já é tarde demais. Os canibais já estão chegando com o caminhão guincho e os carros deles. Os 4 tentam sair pelos fundos, mas a saída está bloqueada, então só resta se esconder dentro da casa. E nesse momento aqui não passa nem Wi-Fi, galera. Os canibais chegam, vão tirar um cochilo e nesse momento eles decidem escapar. O que eu não entendo é que o Dente de Serra tá ali dormindo, eles têm armas na casa e não fazem nada, eles simplesmente fogem. Mas antes do último a sair, que é o Chris, consiga sair da casa, o Dente de Serra desperta e ali começa a perseguição. Eles correm pela mata tentando despistar os canibais, mas eles chegam até um lugar, uma espécie de cemitério de carros, que é onde os canibais deixavam os restos dos carros das vítimas. Eles ficam ali escondidos por alguns instantes, mas logo os canibais chegam e eles decidem se separar. O plano aqui era um atrair os canibais para uma direção e os outros roubarem o caminhão. E aqui de novo, galera, muitas pessoas podem achar clichê essa ideia de se separar, mas eu acho o plano válido. O problema é que o Chris decide correr para um lado, chamando a atenção dos caçadores em um campo aberto, e a história não poderia ser outra. O Dente de Serra acerta um tiro na perna dele, a dezenas de metros de distância. Encurralados nessa situação, o Scott tenta ajudar na fuga, correndo para o outro lado. Os caçadores então vão atrás dele, e nesse meio tempo, Chris, Jess e Carly conseguem roubar o caminhão. Dentro do caminhão aqui eles encontram o Evan, que já tinha sido assassinado pelos canibais junto com a Francine. Eles seguem uma estrada para irem de encontro ao Scott, mas ele acaba sendo morto pelo Dente de Serra com 3 flechadas nas costas. E aqui, galera, o Scott poderia ter facilmente evitado isso, já que ele viu o Dente de Serra ter acertado o Chris de uma distância razoável. O que ele deveria ter feito aqui era ir correndo em zigue-zague entre as árvores. E a morte do Scott aqui, galera, explica uma coisa bem legal e diferente das continuações dessa franquia. Você vê que quando o Dente de Serra acerta a flecha nele, não tem aqueles efeitos especiais horrorosos, tipo a flecha atravessando o coração dele e o coração saindo para fora. Isso se deve muito à equipe de efeitos especiais que foi comandada novamente pelo Stan Winston, que fez um trabalho excelente nos filmes Alien, Exterminador do Futuro, Jurassic Park. Infelizmente ele faleceu em 2008, mas fica aqui o nosso reconhecimento para o excelente trabalho dele nesse filme. O trio restante então parte com um caminhão que logo em seguida fica atolado e eles decidem abandonar o caminhão com a chave na ignição. Ah não, sério? Esse pra mim talvez foi o pior erro dos personagens nesse filme. Eles caminham um pouco e o Chris diz que precisa descansar. Galera, com 3 canibais ali sem chance nenhuma de diálogo, você vai parar pra descansar? Eu ia correr igual o Tom Hanks em Forrest Gump. Por sorte, quando eles param ali, eles encontram uma torre de observação. Lá dentro, usam um rádio para pedir ajuda, mas o rádio começa a fazer uns barulhos esquisitos e os canibais descobrem que eles estão ali. O Três Dedos então decide subir na torre só para levar um chutão do Chris no meio da fuça. Os caçadores então decidem incendiar a torre e forçar o grupo a pular para as árvores ao redor, numa manobra que quase dá ruim. Durante a fuga pelas árvores, a Carly fica chorando as pitangas e é morta brutalmente por um golpe de machado do Três Dedos. E essa cena aqui, galera, é simplesmente fantástica. O Chris e a Jess então bolam um plano e conseguem derrubar o Três Dedos a pelo menos 6 metros de altura. Chris e Jess conseguem escapar e se escondem em uma caverna. Na manhã seguinte, eles avistam uma estrada, mas quando estão a ponto de descer são surpreendidos. O Chris é jogado morro abaixo e a Jess é capturada e levada de volta para a cabana. O Chris então encontra um policial que desce do carro e ao invés de saírem logo dali, o policial fica dando um sermão no Chris e logo é morto por uma flechada no olho. O Chris então consegue se esconder do Dente de Serra, que rouba o carro do policial, e o Chris se pendura embaixo do carro e vai de volta à cabana. Chegando lá, ele ouve os gritos da Jess e uma pergunta que eu já vi muito a galera fazendo na internet é: os caçadores sempre matam suas presas, como foi o caso de Scott, da Carly, Evan e Francine, mas por que pouparam a vida da Jess? A minha teoria é que
Eles podem ter pensado que caso o Dente de Serra não encontrasse o Chris, ele voltaria para buscar a Jess, e foi exatamente o que aconteceu. O Chris então invade a casa dos canibais com o carro do policial, acertando logo de cara um olho, e ali ele tem um confronto muito bom com o Dente de Serra. Quando ele então está prestes a soltar a Jess, o Dente de Serra o ataca e quando está a ponto de finalizá-lo, a Jess acerta uma flecha na cabeça dele. Prontos para saírem dali, eles são atacados pelo Três Dedos, que mesmo após cair de uns 6 metros de altura, não foi de base. Ah, morre, diabo! Eles então sentam o sarrafo no Três Dedos e ao saírem da casa, vendo que os 3 canibais não estavam mortos, o Chris atira num galão de combustível que estava no carro do policial, explodindo assim então a cabana dos caçadores. Os dois então fogem no caminhão dos caçadores e param naquele mesmo posto de gasolina do início do filme. O Chris arranca o mapa dali e deveria também ter descido o sarrafo no Maynard porque esse velhote vai dar trabalho no segundo filme. O filme então termina com uma cena final onde um policial vai de noite investigar a cena do crime e o Pateta ainda vai sozinho, só para ser morto pelo Três Dedos que não morreu na explosão, o que deixou claramente um gancho para sequências que viriam e digamos que os filmes são bem questionáveis. Embora a crítica profissional desse filme não tenha sido muito boa, galera, e pouco mais de 50% do público geral deu nota positiva para esse filme, eu fico do lado dos que deram nota positiva. Para mim, Pânico na Floresta é um bom filme, os personagens são simpáticos, a história também é bacana, o roteiro não é arrastado, sendo assim, eu vou dar uma nota 7,5 para esse filme. Mas me diz vocês nos comentários, qual o melhor filme dessa franquia? Quais filmes vocês gostariam de ver aqui no canal? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscreverem no canal, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu demais!